tudo bom? Tudo, e você? Como está? Tô bem também, e você? Também, viu? Ansiosa. Estava aqui me É? apresentando, falando que eu sou Monique Esteves, empreendedora, mãe, esposa, cristã. E aí eu fiz um convite para você, né? Que é Aham. psicopedagoga, habilitada, muito competente, para ajudar nós, mães, o que fazer nas férias, né? Muitas mamães, como eu tenho esse contato com as mães, elas questionam, né? Que, ai, meu filho isso, e acham que só elas passam, né? Por certas situações. Aham. E criança saudável é isso aí, né? E nem sempre a gente tem o tempo e nem recursos, né? Para a gente estar agregando, né? Possibilitando eles ter aquela idealização que eles colocam na cabeça, né? Então se apresenta aí, Érica, para quem não te conhece, que eu duvido, aí. Não, tem muita gente que não me conhece mesmo. Eu saí da educação assim, em si, trabalhando nas escolas, desde 2014 aqui em Pinheiros, né? Então, assim, as pessoas não sabem, algumas não sabem mesmo. Bom, eu sou Érica Lisboa, eu sou doutoranda em saúde coletiva atualmente, mestre em ensino e atuo como terapeuta integrativa com as práticas integrativas e complementares. E é isso o meu estudo, né? Eu estudo sobre isso. E psicopedagoga. E aí eu alio esse meu trabalho com as práticas integrativas ao atendimento psicopedagógico, né? E a Monique já faz quase um ano que Monique me convida para esse desafio e eu sempre relutando, porque eu realmente, né, Monique fala que é uma crença limitante, mas eu reluto não porque eu tenho medo da rede social e essas coisas, mas eu tenho aquela questão da responsabilidade em falar numa rede social, porque fica aí para sempre. Né? A gente pensa que as pessoas não vão gravar e elas gravam. Às vezes você faz um vídeo e desliga, daqui a pouco você acha o seu vídeo por aí. Então, aquilo que nós falamos e o lugar de onde nós falamos, ele é de muita responsabilidade. Eu sei que tem pessoas que fazem várias coisas na internet, né, para divertir e tal, mas quando você vem falar de uma coisa importante, nós temos que ter essa consciência, né? E também eu gosto muito de dizer o seguinte, que é um bate-papo, isso aqui é uma rede social, é um bate-papo mais leve, nós vamos compartilhar experiências para agregar conhecimento, tanto para mim, quanto para quem está lá, quanto para a Monique, para todos nós. Então, nós todos aprendemos com um bate-papo desse, né? Sempre nós aprendemos. E nem tudo que nós falamos aqui é a opinião das outras pessoas. Então, é uma reflexão. Aquilo que é para mim, que servir para mim, eu levo comigo. Aquilo que não serviu, eu falo assim, que bom que eu não penso dessa maneira. Né? É bem por aí, a gente vai alinhando as conversas. Então, eu sempre falo, são orientações, não são regras, e nós temos que seguir conforme aquilo que nós acreditamos de verdade. Né? Então, do lugar de onde eu falo, as pessoas, quem aí é das letras, né, do conhecimento da ciência, vai perceber que o lugar de onde eu falo tem aí umas influências de Vygotsky, de Paulo Freire, né? Vygotsky, Paulo Freire. Eu falo baseada naquilo que a pessoa vivencia, didaticamente falando, para não ficar colocando aí, né, muita coisa, pensando no lugar que a pessoa vive, quais são as influências sociais que fazem as pessoas viverem desta ou daquela maneira. E estou aí, Monique, disponível para a gente conversar. Você já fez sua apresentação? Não, Érica, quando eu te convidei, é assim, como eu havia dito no início aqui, muitas mães, elas questionam, né? Pensa que só o filho dela que age de certa forma, o que fazer. E a gente sabe que não é, né? Crianças saudáveis, criança feliz,
elas têm vontade, elas têm desejo. E aí, eu senti a necessidade de ter alguém habilitada para compartilhar, né? E aprender a minha experiência, além de eu aprender, né, com você que já é habilitada, eu compartilhar a minha experiência. Não, isso que você está falando não vai fazer sentido para mim, porque a minha realidade é essa. E eu vejo que as crianças, ela fica o ano todo almejando por esse momento, né? Férias, né? E idealiza algo na mente deles que não é o real, né? E a gente acaba sofrendo por eles, muitas das vezes, porque eles convivem, né? A sociedade quer impor regras, quer impor normas, como se fosse para todos, e não é assim. Cada um tem a sua realidade, cada um tem uma vivência. Eu trabalho em home office, né? Sou artesã, empreendo em casa, e minha rotina, né, durante o dia a dia é um pouco desgastante, né? É ociosa. Por trabalhar em casa, as pessoas acham que a gente tem todo o tempo para eles. E se a gente não se policiar, a gente acaba, se a gente não tiver consciência, a gente acaba prejudicando eles também, né? Sendo ausente, tá ali de corpo, mas não presente por inteira, né? E vendo essa necessidade das outras mães e partindo, né, da minha necessidade, né, com esse tempo chuvoso, muitas mães ainda não estão liberadas para seguir de férias com seus filhos, umas vão viajar, outras vão, né, colocar a casa em ordem, elas tiram esse mês para colocar a casa em ordem, né? E eu falei bem assim, gente, é muito tempo você ficar em casa com as crianças, nesse tempo chuvoso que a gente não pode ir para a rua brincar com eles, interagir com outras crianças. Eles sentem falta e a gente também, a gente sente essa necessidade dessa interação. E aí eu me questionei até que ponto é prejudicial que nós podemos, né, agregar na vida deles para que eles possam ter, né, férias saudáveis, não só em férias, mas a gente agregar isso como estilo de vida, né? Uma das perguntas, Érica, até essa. Agregar valor na vida de nossos filhos, né? Onde eles almejam tanto esse tempo, essas férias, né? Como agregar? Como lidar, né? Eu não gosto de desenhar, eu não gosto de desenhar. Eu gosto de ir logo a real, entende? Isso é prejudicial? Você vê como prejudicial falar a verdade, mostrar a realidade? Ah, não, eu até coloquei isso, você colocou numa pergunta, né? Sobre essa questão da realidade. Pais reais são importantes, né? Eu até coloquei isso para a gente debater até mais para frente um pouquinho, porque nós precisamos mostrar para os nossos filhos quem nós somos, né? As nossas verdades, elas são muito importantes para que eles criem valores em si mesmos, né? Então aí quando você coloca essa questão de agregar valor na vida deles, porque eles fogem muitas vezes da realidade, quando eles desejam as férias, eles almejam as férias, eles fazem as expectativas do lugar deles, de onde eles imaginam que eles estão. São sonhos, são as fantasias de criança, né? E também são verdades que nós criamos a partir do lugar onde nós os colocamos. Eu penso muito por isso, por esse lado. Porque, por exemplo, são idealizações sociais. Muitas criações que a sociedade nos impõe, né? E nós sabemos disso. E nós não podemos fugir disso. Nós temos que ressignificar dentro daquilo que nós conseguimos. Então, os sonhos das crianças são expectativas que nós colocamos neles, que a sociedade coloca. Então, como que a gente faz para ressignificar isso? Mostrando para eles a nossa realidade.
E as crianças, elas têm uma capacidade muito grande de compreender. Nós é que subestimamos a capacidade das crianças, mas eles são muito bons nisso. Então, posso ir continuar por esse caminho, né? Pode continuar. Vamos que Ô, vamos. Érica, e como lidar com a ansiedade, né? Onde eles não podem sair de casa, né? Igual nós estamos num período chuvoso, igual eu não tenho varanda, meus filhos são super elétricos, eles amam estar assim de bicicleta, bater no vizinho, chamar o coleguinha. Ontem mesmo, aquele período que deu uma estiada, eu fui fazer os afazeres de casa, né? Roupa e tal. E eles, vamos fazer um piquenique? E assim, vamos, tudo bem. Aí a Duda fez o brigadeiro, o coleguinha pediu a avó para fazer pipoca, a gente jogou um pano lá na rua e assim, fizemos a festa naquele tempinho que ficou assim, estiado. Eles brincando. Só que a gente sabe que não tá, o tempo não tá, como que se diz? Ele não tá estiado, ele não tá certo, né? Tá muito irregular, chove o tempo todo, tá mais período chuvoso do que estiado, né? É, como lidar com a ansiedade? Porque eles cansam, né? Fica na televisão, brinca um pouco de caminhão, uma Duda brinca de boneca, ela escreve, mas chega uma hora que eles estão esgotados, porque não tem mais para onde ir, né? Quatro paredes mesmo. Olha aí, tá Lidar com vendo? essa ansiedade, para não prejudicar eles, para eles não se sentirem esgotados e a gente também, ao mesmo tempo culpada, a gente cansa também, né? Porque 24 horas, né, com eles, atendendo a necessidade, as coisas acabam não saindo, fugindo do nosso controle, né? Que a gente planeja uma rotina e acaba fugindo, né? Como lidar com essa ansiedade deles? Então, você já até deu algumas ideias aí, né? Achei super interessante a ideia do piquenique. Usar a criatividade mesmo, jogos, brincadeiras inventadas, né? Que a gente cria assim na hora. E uma coisa bacana é sucata. A gente utilizar, igual o professor faz isso na escola, né? Utiliza da sucata para poder criar brinquedo e até para agregar um valor assim de aprendizagem, porque a partir do momento que eles começam a criar algumas coisas aí, eles também vivenciam, além da brincadeira, um aprendizado durante as férias. Mas assim, na hora que você me mandou assim aquele esboço para eu ter uma ideia do que falar, eu pensei assim, gente, mas eu sou muito moleca. Ainda mais esses dias de chuva passada aí, hoje não, que hoje está frio, mas nos dias anteriores, a chuva era assim, com tempo quente. E aí eu penso, quando você mandou, eu pensei assim, gente, mas se fosse eu ia tomar banho de chuva. Porque eu, quando criança, eu amava tomar banho de chuva, né? As casas que tinham essas... onde cai água, assim, não tinha uma que a gente não tomava banho por aqui na vizinhança. Então, assim, né? As famosas as dicas disso. E aí, o que eu pensei? Falei, lascou, porque agora eu vou fazer papel de moleca e falar que eu tomava banho de chuva. Claro que a gente sabe que tem não pode todo dia, mas uma vezinha, por favor, né, papai e mamãe? Porque a gente sabe das consequências físicas, né, para a saúde e tal, né, que a chuva não pode, tá frio, né? Mas um diazinho não custa. E eles gostam. E essas brincadeiras, usar a criatividade mesmo, os jogos que eles tenham em casa ou os jogos que nós criamos junto com eles. Isso é muito bacana. Tirando a parte da moleca. Eu escrevi aqui sucata, essa parte da moleca, a Duda tomou banho de chuva, o José não toma, o José já é mais sério, medroso, puxou mais a mãe, sabe? Ela é mais adrenalina, esportiva, puxou o pai. Já o José, ele é mais medroso. Ela tomou banho, foi muito bacana. O sucata, como você disse, eu até notei aqui, porque assim, às vezes na correria do dia a dia, a gente acaba perdendo um pouco da criatividade, né? A gente fica muito no automático. E aí sai da consciência, a gente não faz as coisas com intenção, né? E isso eu gostei muito da sucata, porque
a sucata, você, além de gerar valor, como você disse, a gente consegue reciclar muita coisa, né? Ressignificar, dar Ensina a um valor usar. real. Que nada é descartado, que não precisa jogar fora, que tudo reutiliza. Gostei muito. Eu anotei aqui. Eu gosto de anotar, porque eu sou muito esquecida. E a gente, assim, muitas vezes nós esquecemos de guardar as sucatas. Ah, uma lata e joga fora. Ah, um vidrinho que veio com um doce, joga fora. E depois a gente pensa, poxa vida, dava para fazer um brinquedo, dava para reutilizar, para reusar. E isso vem muito também dessa questão da sustentabilidade também, né? E aí a gente já vai para um outro nicho aí que a gente precisa também pensar. Verdade. Anotei aqui, senão eu me perco. Sustentabilidade, muito bom. Vou trabalhar com a Duda, ela já tem maturidade para isso, né? E o José também, José é ótimo. O José eu vou pro lúdico. Outra questão, né? Você sendo habilitada nessa área pedagógica, né? É a favor das atividades extracurriculares? Uma vez, já tem umas 2 férias da Maria Eduarda. Eu estava aplicando a atividade para ela, exigindo que ela só ia brincar. Eu exigi mesmo. Aham. Pede Maria, a mamãe já vai. Pede do dia. Eu falei bem assim, Maria Eduarda, você só vai brincar após finalizar essa atividade que eu estou te dando. E aí uma mãe achou aquilo ali, assim, um absurdo. Ela falou bem assim, não, férias é férias, tem que brincar. E aí aquilo ficou no meu consciente, sabe? Eu falei bem assim, gente, será que eu tô sendo uma mamãe? Eu tô pegando pesado? Tá errado? É errado, Érica? Eu aplicar uma atividade extracurricular, pedir ela para ler durante as férias, o que você acha? Você sendo habilitada, conhecendo... Fala aí, tira essa dúvida. Eu ia falar assim, antes de falar sobre essa questão, eu vi que você falou assim, eu tô sendo uma mamãe. Não existe mãe ruim ou mãe médio, mãe isso, mãe aquilo. Existe mãe tentando acertar, né? Existe mãe fazendo o melhor pelo filho. E com relação a essa questão do aprender ou não, eu sempre gosto de dizer o seguinte, a nossa mente, ela está constantemente receptiva para a aprendizagem, o tempo todo, né? O tempo todo, de criança, de adulto, né? Em qualquer tempo, em qualquer idade. Então, a nossa mente, ela não tira férias, ela não sai de férias. Mas, nesse período aí que a gente tira, reservado, para um descanso merecido, depois de um tempo onde a gente tem a obrigatoriedade de realizar atividades, de fazer tarefas, né? Mesmo nesse tempo, a nossa mente ela precisa se manter ativa, né? Então, a mente das crianças se mantém ativa. E aí, nós temos muitas maneiras de fixar o que foi aprendido na escola, o que foi aprendido nos outros ambientes sociais, nas outras instituições sociais, de uma maneira lúdica, mais leve, mas que vai dar continuidade a isso de uma maneira dentro das brincadeiras, né? Em outros momentos que também são específicos. Por exemplo, igual quando você colocou o dia de chuva, nós temos aí os livros que a gente pode fazer a contação de história ou o recontar a história, porque você pode ler uma história para essa criança e ela recontar para você. É um livro, ela vai ter contato com um instrumento de aprendizagem de uma maneira lúdica dentro de uma brincadeira em casa, né? Tem os filmes que elas vão assistir, que tenham os conteúdos apropriados, né? Que você pode assistir o filme e encenar esse filme, brincar de encenar o filme ou de recontar o filme de uma outra maneira. E as próprias brincadeiras que nós fazemos em casa ou na rua, né? E essas brincadeiras, muitas vezes, elas exigem de nós a escrita, a memorização de palavras, memorização de números, né? Elas são... E a maior parte das brincadeiras, elas podem ser ajustadas às idades compatíveis das crianças, né? Podem ser compatíveis à idade das crianças. Então, assim, existem muitas maneiras de nós, dentro das brincadeiras, fixarmos aquilo que eles aprenderam na escola. Até porque nós estamos fazendo o nosso papel de educar os nossos filhos
de uma maneira mais leve e, ao mesmo tempo, ajudando a escola para quando eles retornarem, eles continuarem com essa familiaridade com a escola. Então, assim, não existe mãe boa e mãe ruim. E você não errou porque você pediu para ela fazer. Na verdade, você estava impondo limites, impondo regras para ela, que ela só poderia fazer mediante o cumprimento de alguma coisa. Então, isso não é errado, né? É você ensinando que existem momentos e momentos. Acho que tomara que eu tenha respondido aí. Respondeu. Respondeu. Tirou uma dúvida de 2 anos, acredita? E a gente fica assim, meu Deus, será que é certo, é errado? Meu Deus. E a gente se cobra muito, né? Porque a gente quer fazer o melhor por eles, né? E para eles. E acaba o nosso melhor, às vezes, por querer ser tão melhor, acaba, né, sendo severa demais. E aí isso a gente acaba sofrendo também, né? Outra questão, Quinha, eu chamo de desculpa, Érica. Não tem problema. Não tem problema. É que eu gosto tanto de você. Hoje, nós sabemos que a gente anda assim, na correria, né? Muita correria, tanto quem trabalha fora, quem trabalha em casa. A gente anda com um esgotamento emocional demasiado, né? E o que acontece? Às vezes a gente acha que por estar em casa, no mesmo ambiente, ou por chegar do trabalho, a gente quer aquele tempo nosso e acha que dá, né? Colocar um celular na mão ou presentear, dar outras coisas, vai suprir, né? Você por inteira, né? Aquele relacionamento que as crianças necessitam, né? Ter com os pais. Você acha assim, o que nós podemos colocar, tem 24 horas, né? Certo que a gente tira o horário de dormir, qual tempo mínimo a gente pode colocar aí relevante para a gente agregar valor na vida, para a gente estar ali por inteiro? Então, eu vi essa questão do tempo e não existe uma regra para você dizer que existe um tempo de qualidade, se é mais ou se é menos. Especialmente nesses tempos corridos que nós temos hoje. Parece que o tempo passa mais rápido, né? E quando a gente vê, já deu a hora até de dormir e a gente pensa que não fez nada, nós pensamos que não fizemos nada. Então, embora nós tenhamos essa impressão de que a qualidade significa quantidade, nem sempre é assim. O importante mesmo é que os momentos juntos, de nós, com as nossas crianças e com qualquer pessoa que seja, sejam de fato bem aproveitados. Que esses momentos, eles agreguem valor, agreguem significado real para nós e para as crianças e para as pessoas, e principalmente que esses momentos criem ou possibilitem que as crianças internalizem o valor afetivo desses momentos, sabe? A gente precisa aprender a agregar valor ao tempo que nós temos com os nossos filhos. O valor desse tempo que é importante. Então, às vezes a gente fala assim, mas será que eu tenho que tirar X hora? Mas às vezes naquela X hora você tem determinada coisa para fazer, né? Porque e aí tem muita quando a gente volta lá naquela outra questão que você fez, né, no começo. Mostrar a verdade para a criança. Não que você tenha que subjugá-la ao seu tempo e ao seu dispor, mas mostrar que você vai ter o tempo para ela e que o tempo dela que você vai disponibilizar para ela é um tempo de qualidade, independente do tempo, se é mais ou se é menos, mas ele vai ser um tempo de qualidade. Pelo menos eu penso assim, é o que eu falei. As pessoas vão ouvir, vão assistir o que nós estamos conversando e elas podem concordar ou não. O importante é que elas tenham algo que elas possam visualizar e compreender que tem várias maneiras de visualizar e de entender essas vivências. Se
faz sentido para elas ou não, né? Porque elas tiram a própria conclusão, né? O que elas podem agregar, né? Melhorar, seguir, né, o caminho consciente, né? Outra questão, Kinha. Deixa eu ver se tem questão. A rotina. A rotina. Eu sou a favor da rotina. Eu sou meio assim, não vou falar paranoia, né? Mas assim, eu gosto muito de ter rotina, horário para tudo. E eu acho que criança, ela tem que ter rotina. Até que ponto isso prejudica essa questão da rotina? Você é a favor, os estudos é a favor ou não? O que nós podemos, né, fazer com relação à rotina? Claro que existe exceção, né? Vai um dia para se empanturrar de doce, certo? Isso pode O dia acontecer. do lixo, tem pai que fala, né? Vamos fazer o dia do lixo, né? O dia do podrão. Então, a rotina é o certo, né, para as crianças. Sim, elas precisam ter rotina, né? Mas é como que eu falei agora há pouco, né? Não existe uma regra para esse tempo de qualidade, né? Às vezes, um adulto passa o dia inteiro com uma criança e não agrega valor nenhum, vamos dizer assim. Ele passa o dia inteiro ali e a criança não aprende nada. E outros passam 2, 3 horas e essa criança vai ter a vida transformada para sempre, de uma maneira positiva, né? Então, eu não estou dizendo aqui que é para o pai tirar só 1 hora ou 2 para o filho. O que eu quero dizer é o seguinte, que tempo de qualidade precisa ter qualidade. Precisa ter o olhar voltado para essa criança de verdade, para essa pessoa, vamos dizer assim, né? Então, assim, o tempo de qualidade é aquele que vai agregar o valor afetivo, né? E que também vai ensinar alguma coisa a essa criança em termos de conhecimento para a vida, em termos de conhecimento social. Então, um exemplo que eu gosto muito de falar, eu até falei num bate-papo anterior com o pessoal de uma escola, que tem pais que compensam a falta de tempo com presente, com viagem, com isso, com aquilo. Não estou dizendo que é a regra geral, mas em maior parte esses pais estão possibilitando que essas crianças se tornem adultos frustrados, carentes, que é o que a gente tem mais visto por aí. São adultos carentes e precisando de carinho, de afeto, porque faltou lá o tempo necessário, o tempo de qualidade. Que muitas vezes não era o tempo de um dia inteiro, mas era o tempo que ela se sentisse respeitada, valorizada naquilo que ela é. E aí, nesse ponto, eu queria contar uma história para vocês, ela é curtinha, que eu assisti num desses vídeos que a gente recebe, mas ela agregou muito valor para mim, a história. E um rapaz, ele conta que já na idade, já adulto, já velho, já lá com seus 50 anos, ele encontrou com o professor do primário, né, das séries iniciais dele. Esse professor já estava lá com seus 80 anos, ele olhou para o professor, conversou, falou, seu fulano e tal, tal, e o homem não reconheceu. Ele falou assim, mas o senhor mudou a minha vida, como assim o senhor não lembra de mim? Aí ele falou, meu filho, mas vocês são tantos. Ele falou, mas aconteceu uma coisa muito séria. E não tem como o senhor não lembrar de mim. Aí o professor ficou intrigado, querendo saber o que tinha acontecido. Aí ele falou que o professor tinha feito ele deixar de ser ladrão. Aí ele falou, como assim? Eu te ensinei a não ser ladrão? O homem continuava não lembrando. E aí ele falou assim, sumiu um relógio de um colega na sala. E era a sua aula. E você pediu, mas esse relógio não apareceu. E aí você teve uma grande ideia. Você falou que era para todo mundo fechar os olhos e colocar. E ele ia passar com uma sacolinha. Na hora que ele passasse, colocava dentro dessa sacolinha um relógio. Aí passou por todo mundo, o relógio apareceu, entregou esse relógio para o dono e tal, tal. Aí ele falou, foi isso? Também não me lembro, não. Como o senhor não se lembra? Ele falou, porque eu também estava de olhos fechados. Ou seja, o professor respeitou o direito e por isso, né, respeitou o direito do menino. Ele estava errado? Muito.
Mas a atitude do professor, e o menino não sabia que o professor estava com o olho fechado. Ele ficou sabendo depois de adulto, né? Mas ele respeitou o professor, entendeu que o professor o respeitou, porque ali cessou, ele não falou nada, a aula seguiu. E essa história é muito interessante, porque olha para você ver, o professor conseguiu transformar a vida de um menino e o menino nem sabia que o professor não sabia que ele era ele, né? O professor também foi muito ético. Então, nós temos que pensar nisso. Então, assim, que é a questão do agregar valor, que é a questão de respeitar a criança mesmo, né? Nesse sentido aí. Então, eu acho que essa história simboliza aí essa questão do respeito pelas crianças e do valor agregado daquilo que nós ensinamos para elas, mesmo nesses momentos complicados ou nos momentos de brincadeira. Eu acho que é isso. Olha, Quinha, muito, muito satisfeita. Espero, assim, que tenha feito sentido, né? Para alguém, que venha fazer sentido para alguém que vier assistir. Para mim fez muito sentido, porque, assim, nós como pais, você como pedagoga, lida, né? A gente lida com criança e esquece. Essa história mesmo, ela é muito bacana, né? E verídica, porque a gente esquece, muitas das vezes, de respeitar o momento deles, de ouvir, porque eles também têm voz. Não é só a voz da pirraça, né? A pirraça é só uma forma deles chamar a atenção, deles falar, ei, tá acontecendo, olha aqui, enxerga. E muitas das vezes a gente ignora e quer fugir, né? E eu e o Thiago, a gente está aprendendo, né, muito a ter unidade, né, no treinamento com os nossos filhos. Porque sempre foi assim, ele falar uma coisa, eu falar outra, e isso distorce, né? Distorce e prejudica, não é só a mim como mãe, ele como pai, mas prejudica as crianças, né? Então, assim, a gente tem buscado muito, estamos mesmo em um curso onde crie gados, né? E treine filhos, porque as pessoas acham que é só dar o alimento, o teto e tá bom, né? É galinha, é gado que a gente faz isso, né? A gente joga ali a ração e tá tudo certo. E os filhos não, a gente precisa treinar, a gente precisa ter intencionalidade, né? Com eles. Porque hoje tem nós, né? Para cuidar, para livrar de muitas coisas, mas e amanhã? Será que eles estão preparados? Eles tiveram a base, né? Eles têm o princípio, né? Porque criança precisa de princípios, né? E precisa dessa base, desse fundamento que é a família. Nossa, assim, muito esclarecedor, muito bom mesmo. Eu espero, né, que tenha sido esclarecido aí. Se tiver alguma mãe que queira, assim, alguma consultoria, pode te procurar, né, Quinha? Pode sim. Eu ia falar, assim, que você me perguntou sobre as experiências também, né? Essas experiências que vocês têm enquanto pais. E assim, como não existe regra fixa, existem maneiras de agir que vão gerar resultados. E aí a gente não sabe quais são os resultados. É o que você está falando aí. Cada um vai criar a sua melhor maneira de lidar com isso, né? E aí vai agregar determinados valores. Então, não existe a receitinha pronta igual das guloseimas que a gente faz na cozinha. Não existe, né? Mas umas orientações, elas podem ajudar com que as nossas regras fiquem menos pesadas. As regras que nós impomos fiquem menos pesadas, né? Então, assim, e ajudam também os pais de primeira viagem ou não a errar menos. Vamos dizer assim? Errar menos? Não, mas vai ajudar que eles tenham um lugar onde eles se orientarem, né? Então, assim, mas nós somos seres muito diferentes e muito complexos. Então, às vezes, o que a Monique faz
A Monique e o Thiago fazem com a Duda e com o José, às vezes não vai funcionar com outro pai, com outra mãe. Por quê? São pessoas diferentes, com complexidades diferentes, que vivem numa sociedade, na mesma sociedade, mas com visões diferentes desse mesmo lugar. Então, assim, o que dá certo para uns pode não dar certo para outros. Por isso existem tantos medos, tantas dúvidas dos pais, né? Então, assim, mas o importante para as crianças, que é o que nós já falamos, mas eu gosto sempre de frisar, é que elas se sintam amadas, respeitadas enquanto elas são, porque criança também sente muito, elas sentem muito mais que a gente, elas percebem muito mais que nós, elas são muito mais sensíveis. Então, assim, respeitadas em quaisquer que sejam as diferenças que elas tenham, né? Seja menino, seja menina, seja criança com transtorno, sem transtorno, crianças com as diversas questões que podem existir, né? E que elas têm sempre o nosso exemplo a seguir, de adultos, né? E que nós também aprendemos com elas. Elas nos ensinam muito, né? Então, assim, e é aquilo que você falou no começo, nós temos que ser de verdade sempre. E deixar que essas crianças compreendam que nós, enquanto adultos, também temos fragilidades, que nós também erramos, e que nós estamos em constante construção. Que nós somos pessoas que acertamos e erramos e que também a gente vivencia todos os dias esse aprender. Diariamente nós aprendemos com eles, eles conosco e nós também com o mundo. Então nós vamos modificar os nossos pensamentos conforme nós vamos aprendendo e nós vamos vivendo nesse mundo. Eu penso São trocas, né? São trocas, né? Sim, e isso é muito, muito rico. Porque aqui eu tenho um menino e uma menina, né? E apesar deles serem muito ativos, eles não é porque um é menino e o outro é menina que são diferentes. Eles são diferentes, assim, por completo. E o amor constrange, né? Eu falo que o amor constrange. E realmente, às vezes eu vou agir de uma forma com o José e ele fala bem assim. Aí eu vou e peço desculpa, né? Ele fala, faz mal não, mamãe, não tem problema, te amo. E assim, o amor constrange a gente de tal forma que assim, é pior de uma porrada na cara. E a gente fica assim, meu Deus do céu. E aí faz com que a gente não segue mais, né, por aquele caminho. Porque a base do diálogo, né, do amor, gente, é essencial. Certo que vai ter dias que a gente está mais sensível, né? Tá com o nervo mais aguçado, né? Então, assim, infelizmente nem sempre a gente está, né, com esse espírito sereno. Mas se a gente começar a praticar, ter intencionalidade, né? Ter esse olhar mais para o alto, né? A gente consegue. Não é fácil, mas a gente consegue. A gente consegue, com certeza. Olha, muito legal esse bate-papo, viu, Érica? Eu gostei também, apesar de eu ser muito relutante com as redes sociais, né? Mas, assim, gostei, é uma experiência bacana e eu espero que a nossa conversa agregue também valores, conhecimento para outras pessoas, né? E que sirva não como uma regra, que é o que nós falamos, né? Mas sirva como uma experiência, alguma coisa que é uma experiência, uma vivência, né? Para que elas... né? É isso que eu falo. Eu não gosto nem de falar que a gente troca, eu gosto de falar que a gente compartilha. Porque aí, aquilo que eu falo pode servir ou não para o outro, aquilo que o outro diz, mesmo que eu não acredite, mas serve para que eu reflita no meu, naquilo que eu creio, que eu aceito como meu, né? Então, assim, nada é perdido. Nem aquilo que não é a minha opinião. Mesmo aquilo que não é a minha opinião, também serve para que eu reflita sobre o que eu acredito. É o que eu penso. Eu também sou dessas. Eu gosto de ouvir, né? Tenho aprendido mais ouvir do que falar. Eu sempre fui muito de falar, e quando a gente fala demais, a gente acaba
se atropelando, né? E não permitindo aprender. E isso é muito bacana, né? Essa maturidade que a gente vai adquirindo, né? Ao longo do tempo. Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Uma das brincadeiras. Mamãe fala Uma das que brincadeiras. quem fala demais dá bom dia cavalo. E é verdade. E é verdade. E é bíblico também, né? E é bíblico também. Essas pessoas são muito experientes, são muito sábias, né? A gente aprende muito com elas. E é muito enriquecedor. Uma das brincadeiras, só compartilhar rapidinho, uma das brincadeiras que eu costumo fazer com meus meninos, claro, eu não fico o dia todo brincando. É igual assim, por isso foi a minha dúvida, né? Em perguntar de tempo, o que fazer, como fazer, porque parece que sempre é pouco para eles, né? Sempre é pouco para eles. E a gente brinca ali um X tempo e eles querem mais e mais. E aí a gente ainda fica com aquele sentimento de culpa, né? A gente costuma brincar de esconde-esconde dentro de casa. O José gosta de pega-pega. E isso faz a gente lembrar da infância, né? É muito bacana. Isso aí. E aí eu gosto muito de agregar o que eu vivi, né? O que eu vivenciei. Porque, assim, os tempos são outros, né? E isso faz... tem um ditado que fala bem assim: tempos difíceis formam pessoas fortes. Pessoas fortes tornam tempos fáceis. Tempos fáceis tornam pessoas fracas. Pessoas fracas tornam tempos difíceis. E aí fica aquele ciclo vicioso, né? E aí a gente fica questionando, né? Que geração é essa, né, meu Deus? O que a gente pode fazer para melhorar? Para que eles não sejam, não vivam nesse ciclo, que eles não sejam as próximas pessoas fracas, né? Que venham dificultar a vida, né, dos meus netos, né? Do próximo. Mas vai dar certo. Olha, gratidão mesmo, de coração, viu, Érica? Espero poder te ter aqui mais vezes, tá? Quando eu tiver mais questões aqui das outras mães, eu vou te perturbar, tá? As mamães que quiserem, assim, tirar mais dúvidas, elas podem estar te procurando no privado? Sim, aí no Instagram tem, né? @psp.atendimento, e lá tem o Linktree, que tem onde elas podem encontrar como acessar para conversar comigo, né? Para marcar um atendimento. Tem sim. E eu faço online, só não faço online com criança muito pequenininha, né? Que não tem como. Mas crianças maiores, dependendo da idade, junto com os pais, dá para fazer o atendimento online. Oi, José! Tudo bom com você? Oi, Duda! Oi, tia! Um beijinho para vocês. Dá tchau, ela. Tchau, tchau. Beijos. Beijo, obrigada, viu, Érica? Nada, precisando, estamos aí. Obrigadão. Nada. Tchau. Tchau.